Eu sou o pastor Marco Eliseu, sou casado com a missionária Lucimara, tenho uma filha por nome Emanuele, de 4 anos. Deus tem nos abençoado muito. Deus nos trouxe para a Baixada Santista para realizar este projeto do qual há 8 anos Deus tem colocado no nosso coração, que é o projeto de instruir, de capacitar as pessoas que têm o desejo de servir na obra de Deus. Este projeto do qual Deus nos comissionou a fazer, ele recebeu o nome de IBTEC. O que é o IBTEC? IBTEC é o Instituto Bíblico e Teológico Copeiros do Rei. Deus, ele, desde a minha conversão, tem me dado esse desejo de conhecer, de aprender e também de transmitir o conhecimento aos irmãos que têm o desejo de servir no reino de Deus. Qual o objetivo do IBTEC? Nós temos por objetivo central oferecer a preparação bíblica e teológica de uma forma didática, proporcional ou apropriada para este nível. Isso é, nós temos como intuito de falar, de ensinar, de mostrar aos alunos de uma forma simples, de uma forma explicada, de uma forma resumida, aquilo que a Bíblia tem para nós, tanto no contexto histórico como no contexto atual. A duração do curso. A duração deste curso básico é de 15 meses, com a grade curricular de 11 matérias, sendo ela Bibliologia, Antigo Testamento, os livros proféticos, o Pentateuco, o Novo Testamento 1 e 2, Heresiologia, Eclesiologia, Escatologia e Mordomia Cristã. Essas são as matérias que são abordadas neste primeiro nível do curso teológico, que é o curso básico em teologia. Falando sobre o curso teológico, eu quero destacar 3 livros. Pentateuco. O que é o Pentateuco? Dentro dessa matéria, nós vemos que o Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Do que se trata esses livros? Alguns fatos interessantes, alguns fatores que nos faz compreender melhor as Escrituras Sagradas. Por exemplo, do período da criação até a entrada do povo na Terra Prometida, abrange um período de 2.540 anos. Então nós vemos isso dentro desses 5 livros. Para nós termos uma ideia mais precisa, da criação até Abraão, são 2.000 anos. Na criação, no início de tudo, dentro de uma cronologia bíblica, nós vemos que se inicia no ano 4.000 a.C. e a chamada de Abraão, no capítulo de número 11 de Gênesis, se dá a 2.000 a.C. De Abraão até Moisés, isso é, do capítulo 12 até Êxodo capítulo 2, abrange um período de aproximadamente 500 anos. Isso nós vamos descobrindo, aprendendo ou estudando o livro do Pentateuco. Depois que o aluno passou por essa primeira fase do livro Pentateuco, nós entramos também no Novo Testamento 1. Por exemplo, nesse outro livro do Novo Testamento, uma pergunta bem interessante: por que Jesus veio quando veio? Ele poderia ter vindo 50 anos antes, ou 50 anos depois.
Aí surge essa pergunta: por que ele veio justamente quando veio? Paulo, quando vai falar sobre isso, Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando a história vai falar sobre isso, a história fala sobre a repartição. Isso é, tudo que aconteceu antes dele é denominado AC, isso é, antes de Cristo. Depois dele é denominado DC, depois de Cristo. E no período em que ele veio é chamado de AD, isso é, Anno Domini. Isso é, o período em que ele esteve atuando ou no seu ministério terreno aqui na terra. Nesse livro do Novo Testamento surgem diversas perguntas que nos aguça o interesse de conhecer um pouco mais da Bíblia. Quem escreveu o Novo Testamento? Algo muito interessante. Você já parou para pensar nisso? O que encontramos no Novo Testamento nessa matéria? Nessa segunda matéria nós encontramos a história do cristianismo, os líderes que foram responsáveis pela divulgação e expansão do cristianismo. Encontramos também as viagens que foram empreendidas e os continentes alcançados nessa época. Encontramos também as igrejas dentro das suas fundações. Quem fundou, por exemplo, a igreja de Corinto? Quem fundou, por exemplo, a igreja de Éfeso? Dentro dessa matéria nós aprendemos essas coisas. Quais os desafios que as igrejas encontravam? Quais os problemas? Como é que Deus usou, por exemplo, Paulo para resolver os problemas que estava se encontrando na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso? Dentro dos problemas da igreja, nós vemos o seguinte, dentro dessa matéria, muitas epístolas que foram escritas justamente para instruir, muito justamente para corrigir, muitas vezes para dar suporte para os pastores que estavam dirigindo. Por exemplo, Timóteo, quando estava dirigindo a igreja de Éfeso, ele estava com problema na igreja, porque ele era jovem, a igreja era alicerçada, a igreja tinha um alicerce, então ele estava com dificuldade de estar trabalhando com os obreiros. E quando nós vamos estudar esse livro do Novo Testamento, nós vemos que Paulo dá o suporte para esse obreiro. Através dessa matéria, o aluno compreenderá a formação e a divulgação do cristianismo no Novo Testamento. Falando ainda do básico, nós temos também livros proféticos. Por exemplo, por que livros proféticos? É preciso entender que o Antigo Testamento, ele pode ser dividido em 3 partes. Jesus mesmo o dividiu quando disse a lei de Moisés, os profetas e salmos. Então, Jesus, quando se dá referência ao Antigo Testamento, Jesus usa essas 3 divisões. Dentro da área teológica, ela também pode ser dividida. Nós dividimos ela em livros históricos, livros poéticos ou sapienciais e livros proféticos. Dentro dos livros históricos, nós temos pelo menos 17 livros que tratam dessa questão. Dos livros poéticos ou sapienciais, são 3, e livros proféticos, que é o que nós estamos abordando agora, fala sobre pelo menos 17 livros. Quem escreveu os livros proféticos? Quando falamos sobre os livros proféticos, nós vemos que quem escreveu eles nada mais eram do que os profetas que Deus usara no Antigo Testamento. Esses profetas ou esses livros podem ser divididos em 3 divisões também. Por exemplo, a primeira divisão dos livros proféticos, nós temos os profetas menores e profetas maiores. Profetas menores não é por causa de sua estatura física. Profetas maiores não é porque eles eram maiores do que os outros, mas sim por causa do seu período, do período onde eles atuaram, da extensão do seu ministério. Outra divisão,
a divisão dos profetas no reino sul, que é o reino de Judá, e no reino norte, que é o reino de Israel. Esses profetas também podem ser divididos, esses livros, dentro dessa divisão. Os profetas que atuaram no reino norte, os profetas que atuaram no reino sul. Temos também a terceira divisão, que é a divisão do cativeiro babilônico. Os profetas que atuaram antes do cativeiro babilônico, os profetas que atuaram no cativeiro babilônico e após o cativeiro babilônico. Por exemplo, para nós termos uma ideia, quais foram os profetas que atuaram no cativeiro babilônico? Nós temos dois. Quais são? Daniel, aquele que atuou no palácio, e Ezequiel, aquele que atuou no meio do povo lá próximo do rio Quebar. Por isso que muitas vezes aparece esse nome no seu livro. Resumindo o livro, os livros proféticos, nós vemos que Deus em todo tempo buscou meios para transmitir a sua vontade ao povo. Deus, de diversas formas, levantou pessoas para falar, muitas vezes usando a sua própria vida, usando muitas vezes a sua própria história, como foi o caso de Oséias, que Deus usou o seu próprio casamento para trazer uma mensagem para o povo. Quantas vezes, por exemplo, lá em Ezequiel, quando Deus usa o próprio Ezequiel, dizendo: vai até o centro da cidade, fique deitado de uma das bandas do corpo e espere até o povo lhe perguntar o porquê daquilo, então você transmitirá a mensagem que eu tenho para aquele povo. Então, nesses livros proféticos, nós vemos a atuação de Deus através de pessoas que foram escolhidas, separadas, para transmitir uma palavra, uma mensagem da parte de Deus. Através desta matéria, o aluno há de compreender que as profecias e os seus cumprimentos no decorrer da história verotestamentária e a preparação do advento de Cristo. Uma boa noite. Uma boa noite, Pai do Senhor, para vocês, irmãos. Estamos aqui entrevistando. Como é seu nome, meu irmão? Ricardo. Ricardo, como que mudou a sua vida? Como se transformou através desse estudo? Eu tenho aprendido muito, né? Temos aprendido a conhecer a palavra de Deus, né? De uma maneira diferente de como nós olhávamos antes, né? Mesmo porque a escola IBTEC tem sido uma bênção para nós, que é uma escola que ela tem vários ministérios, né? Não é algo voltado para um ministério só, é algo que é interdenominacional, né? Então temos aprendido muito a palavra de Deus e temos conhecido como realmente ela é, né? Muito bem, muito bem. Para vocês verem como ele falou, aqui não temos denominação, é vocês mesmos que têm vontade de aprender da palavra, aprender da Bíblia, porque até então não é placa, mas sim o interesse da pessoa entender sobre o cristianismo, de onde realmente foram textos e contexto bíblico, o que isso interessa para cada um de nós. Essa é a diferença.